Hoje nós vamos ter uma conversa pra ver que em tudo existe uma razão. Vamos sentar, repensar a vida no pensamento e no coração. Audiência amiga do Pensar Piauí, hoje nós vamos voltar com o quadro Me Conte Sua História no PT. E o meu convidado para contar a sua história no PT é Antônio Rodrigues de Souza Neto. Tudo bom, Neto? Tudo bem, Oscar. É um prazer revê-lo. Como é que você está? Tudo bem? Tudo tranquilo. Antônio Neto é um nome de muito respeito dentro do PT e de muita história dentro do PT. Teresinense, formado em letras, com especialização em direito tributário. Eu conheci Antônio Neto como fiscal do INSS, mas ele se aposentou como auditor fiscal da Receita Federal, que é mais bonito, né, Neto? Auditor fiscal da Receita Federal. O foco da nossa conversa, eu vou perguntar situações pessoais da vida do Neto, mas o nosso foco é a ligação dele com o Partido dos Trabalhadores. E nesse caso, lá atrás, quando o PT de Teresina tinha só uma comissão provisória, antes do diretório, ele já foi o coordenador dessa comissão provisória. O diretório estadual do PT foi dirigido 2 vezes por Antônio Neto. E ele foi candidato a prefeito de Teresina em 1988, candidato a governador do Piauí em 1990, candidato a deputado federal em 2010. Fora isso, nos governos do PT, ele foi secretário da Fazenda, do Planejamento, de Governo, presidiu a Piauí Fomento, foi chefe de gabinete do ministro da Previdência Social. Esqueci algo, Antônio Neto? Verdade, foi uma história muito longa, né, Oscar? Mas teve outro cargo que eu não citei aqui ou foram esses mesmos? Só foram esses. Cargos públicos, sim. Certo. Há uma peculiaridade aqui nessa história. Eu me filiei ao PT no estado de São Paulo e depois vim para o Piauí. Aqui eu sabia que um dia eu ia para o PT, mas estava quietinho, esperando ver as coisas acontecerem. Quando foi um belo dia, entra na agência do INSS na qual eu trabalhava esta figura do Antônio Neto e me convida para ir para o diretório estadual do PT, porque ia ter eleições no PT. E eu fiquei pensando, rapaz, se eu aceitar, aí já viu, né? Tem que ir para dentro e tem que fazer e tem que acontecer. E acabei aceitando e eu tenho essa coisa em comum com o Neto aqui. Mas, Neto, depois dessa apresentação, eu queria que você continuasse falando um pouco de você, mas vamos, deixa eu perguntar por seus pais. Me dê o nome deles, o que é que eles faziam. Oscar, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, esse momento ímpar da gente falar da nossa história. Certo. E a nossa história ela está circunscrita, vamos dizer assim, num contexto de um movimento que nós participamos, né? A vida de todas as pessoas, qualquer cidadão, ele não tem uma história pessoal desassociada da realidade em que ele vive, seja familiar, seja os amigos, seja o trabalho, ou seja, você está num contexto. E eu, além da minha vida pessoal, familiar, né, meus pais, minha família que nós construímos, né, que eu consegui construir juntamente com a Rosário Bezerra, eu tive também essa possibilidade que Deus, assim, o destino, né, nos chamou para que a gente pudesse também participar de um movimento social, um movimento político muito forte no país, né? E foi o que você também fez, acredito eu. Então eu comecei a minha militância política na Igreja Católica, né, lá nos anos 70, 80, 70, 75. Antes da igreja, o que teu pai fazia, o que tua mãe fazia? Meu pai era um motorista de caminhão, motorista de ônibus ali da Pissarra. Sim. Né? Depois ele tinha um ônibus, depois não deu certo, quebrou um pouco. Quebrou um pouco não, quebrou. E aí ele foi ser motorista daquela antiga empresa, se não me engano, a empresa Gomes, a Intracol. Empresa Gomes. Ele foi daqueles ônibus, daqueles históricos, né, motorista. Uhum. E ali que ele sustentava a família. Nós somos 6 filhos, eu sou o mais velho. E minha mãe é uma dona de casa, uma doméstica, que fazia tudo em casa para educar os meninos, né?
São 3 homens e 3 mulheres. E nós estudávamos com muita dificuldade, todo mundo em escola pública, né? Nós nunca tivemos possibilidade de estudar em escola privada, porque meu pai não tinha renda suficiente para manter a gente numa escola privada. Mas mesmo na escola pública nós fomos estudando, fomos ralando, fomos batalhando. Eu fui o primeiro a passar no vestibular, passei para letras, né? Depois veio uma irmã minha que passou para educação física e um outro irmão que passou para engenharia. E depois uma irmã fez contabilidade. E uma outra e outra não conseguiram fazer curso superior, mas todos tiveram uma profissão. E aí nós constituímos a nossa família com uma base familiar muito forte, porque minha mãe era dedicada. Em que bairro? Aonde vocês moravam aqui em Teresina? Nós fomos criados praticamente a nossa vida. Começamos na Pissarra, ali na região sul, um bairro Pissarra, no tempos altos, anos 60, na Pissarra, não tinha nada. Tinha o mercado da Pissarra, que hoje nós temos a tradição, eu tenho tradição de ir lá no mercado da Pissarra fazer minha feira, fazer minhas compras, sempre vou lá, nunca esqueci. E aí nós depois mudamos para o bairro Redenção. Redenção era um conjunto habitacional, ou é um conjunto habitacional, sim, do BNH, daquelas antigas casas do BNH, as casinhas pequenininhas, que até se brincava, assim, que a casa que não cabia um jumento, ele tinha que colocar o rabo do lado de fora. Havia essa brincadeira aí, essa chacota. E nós morávamos na Redenção, um bairro que não tinha nada, não tinha saneamento básico, não tinha iluminação pública, não tinha água, só um poeiral enorme. Aí nós fomos morar lá, nessa casa. E aí a gente carregava a água do chafariz para abastecer a casa, pegava o ônibus, que lá tinha uma linha de ônibus, meu pai também era motorista lá, e fomos levando a vida. Foi realmente uma vida de muita luta. E lá nesse bairro construímos, eu ajudei a participar da construção uma primeira igreja lá, porque eu tive a sorte de ver uma equipe de padres italianos de Verona, na Itália, que até eu tive a possibilidade na minha vida de conhecer lá, há 4 anos atrás eu fui a Verona, conheci lá os padres e reencontrar meus amigos. E esses padres eram, vamos dizer assim, eu diria assim, vamos caracterizar, ou de esquerda, padres revolucionários. Foi aqueles que começaram a botar fogo na chama. Exatamente, eram padres, tipo Padre Sandro, Padre Luiz, aí veio o Padre Júlio, o Padre Roberto. Esses padres, eles eram pessoas que chegaram e revolucionaram a Zona Sul, porque eles passaram a apostar, não só na teologia da libertação, a época da teologia da libertação, era a época da igreja popular, igreja de base, das SEBs, comunidade de base, movimento contra a caristia, e eles incentivavam muito a juventude a participar, grupo de jovens. E no meu bairro eu comecei a participar de um grupo de jovens, na igreja, eu tornei líder desse grupo, e daí começou minha militância social. E você é casado com uma grande militante do Partido dos Trabalhadores, a ex-vereadora de Teresina, Rosário Bezerra. Você conheceu a Rosário, foi aí, nesse movimento de jovens de igreja? Exatamente. O movimento de igreja permitiu que nós nos conhecêssemos. Porque eu morava no bairro Redenção, né, que ficava mais no final da Zona Sul, ali próximo do Parque Piauí, né, naquela região para cá. E a Rosário, ela morava no Monte Castelo, Conjunto Ipaz, que também lá tinha os padres italianos, tinha paróquia lá. A paróquia era ali a Capelinha de Palha, que eles tinham uma base lá, Monte Castelo, Conjunto Ipaz, Redenção e Parque Piauí. Então nós começamos a ter contato. Ela também se tornou líder do grupo lá, no grupo de jovens, ela é uma das lideranças. E nesse encontro que a gente fazia dos grupos de jovens que os padres proporcionavam, nós nos encontramos. E dali começou uma amizade primeira, aquela história toda, né? E foi indo, se transformou numa grande paixão. Quantos anos de casamento com a Rosário? Nós vamos fazer agora, dia 21 de dezembro, agora na próxima semana, 46 anos de casamento. Cara, 40, quase bodas de ouro, né? É quase boda de ouro. Quantos filhos e quantos netos? Nós temos 2 filhos, um casal, né? A Marina Bezerra, que é médica, e o Moisés Bezerra, que é jornalista e músico. Hoje ele está mais para música, ele gosta mais de música, é compositor e tal, toca na noite, já teve uma banda, e é uma pessoa muito voltada para a área musical. E 2 netos, um casal. Da Marina? Da Marina, todos filhos da Marina. O Leonardo, de 7 anos, e a Liz, de 3 anos. É uma graça, é uma alegria para nós.
Bom, você já me falou aí que o despertar da consciência política veio com esse movimento de igreja. Foi. E como é que, daí, qual foi o passo que o Neto deu para chegar no movimento partidário, no PT? Foi o seguinte... Ou teve alguma coisa antes do PT? Não, não. Foi direto? Primeiro foi o seguinte, aí coincidiu, né, o movimento popular que eu participava, de grupo de jovens, começando a fazer reivindicações no bairro para vir saneamento básico, vinha água, nós conseguimos a conquista da água, calçamento que não tinha, aí começamos a militar, né? Eu organizei lá, juntamente com a juventude, uma biblioteca no sul da igreja para os jovens terem acesso a livros para estudar, livros didáticos. E teve uma passagem interessante, que eu acho que eu tinha sempre me esquecendo. Nesse período foi criado o governador era Alberto Silva. E ele trouxe para o Piauí um projeto que ele chamava assim, Projeto Piauí. Não sei se você se lembra de falar isso. O Projeto Piauí era um projeto que ele trouxe com uma pessoa parece que de Fortaleza, não sei se foi de Brasília, João Ribeiro. E ele implantou o Projeto Piauí. O Projeto Piauí tinha, nas suas vertentes, o apoio às comunidades locais, assim, tipo de apoio para a juventude e tal, cursos de formação, era mais cursos de qualificação. E eu comecei também a participar desse projeto, desse movimento do Projeto Piauí. E lá eu conheci pessoas assim que ainda hoje são da minha relação. Esse projeto conseguiu, apesar de estarmos vivendo no momento ainda de ditadura militar, mas lá entraram muitos intelectuais de esquerda, gente da universidade, gente da faculdade de filosofia, e começaram a participar desse movimento. Resultado, isso no contato com a juventude católica, os jovens, e foi criando consciência, e nós começamos a crescer politicamente também. Começamos a ver a sociedade de classe. Aí veio a criação do Partido dos Trabalhadores, lá nos anos 80, né? E nós ainda participávamos dos grupos de jovens. Aí um belo dia, parecido com um pouco com a nossa história, eu recebi na minha casa um professor, um intelectual, chamava assim, um professor barbudo, bem jovem. O nome dele foi Antônio José Medeiros. Ele foi lá na minha casa. Aí ele chegou lá e disse assim, aí conversou, pediu para conversar comigo. Olha, eu quero me apresentar para você. Eu sou Antônio José. Nós estamos aqui fundando um partido político de esquerda, o PT, Partido dos Trabalhadores. Eu trouxe aqui 10 fichas de filiação. Eu sei que você é uma liderança de bairro e você vai filiar 10 pessoas para a gente poder constituir o nosso diretório. E foi assim feito. Aí eu peguei aquilo... Mas o Antônio José, para chegar em sua casa, ele lhe conheceu em algum outro momento. Pois foi. Foi através do Projeto Piauí, porque ele tinha, lá dentro do Projeto Piauí, tinha uma grande amiga nossa, a Maria do Carmo Alves do Bonfim, professora da universidade, que me indicou. Disse assim, Antônio José, procura o Neto lá na Redenção, que ele tem liderança, ele vai ajudar a gente a criar o partido. E ela também foi uma das fundadoras, primeiras filiadas. Aí ele foi atrás de mim, depois ele foi atrás da Rosário, fez a mesma, interessante a vida. Pegou as mesmas 10 fichas e entregou para ela com esta tarefa. O Antônio José era muito esperto, ele saía entregando fichas para quem tinha capacidade de mobilizar, de convencer as pessoas a assinar. Aí meu jovem lá tinha uma liderança muito grande, eu às vezes cheguei, olha, nós vamos fundar um partido político e tal, e fui filei logo, rapidinho eu consegui minhas 10. As 10 pessoas. Minhas 10, aí entreguei. Aí quando eu fui entregar as 10 preços, bom, você não vai só ser, você vai fazer parte da comissão estadual provisória que você falou aí na minha história. Ou seja, aí eu já entrei na militância. Você contou a história do Antônio José e eu ia perguntar aqui qual foi a primeira vez que você ouviu falar do Antônio José Medeiros. Então você já contou. Eu tenho um detalhe também. Eu conhecia, na verdade, o Antônio José antes disso, nos anos 70, 71, 72, eu estudava no colégio público Álvaro Ferreira, lá na Pissarra. Sim. E o Antônio José, durante um ano, ele foi meu professor de literatura brasileira. Ele dava aula, ele era seminarista naquela época. As histórias se repetindo. Ele era seminarista e dava aula, ele era professor. Ele era Quando eu fazia o 3º ano colegial em São Paulo, eu tinha um professor de literatura, Luiz Roberto Alves, pelo qual eu fiquei apaixonado.
Isso era o ano de 79. 3 anos depois, em 82, ele era candidato a vereador pelo PT de São Bernardo do Campo e me convidou, tanto para entrar para o PT, quanto para fazer a campanha dele. Pois é, algo parecido. Aí, mas eu não tinha, nesse período que eu conheci o Antônio José, 72, eu não tinha nenhuma consciência política. Eu era um jovem, vamos dizer assim, afastado. Era só um jovem comum, sem nenhum... Estava ali fazendo seu curso. Eu ainda não tinha participado de grupo escolar. de jovens, de nada, não sabia absolutamente nada. Mas eu simpatizei com a forma. Ele chegou e revolucionou a sala. Obrigou a gente a ler vários livros, coisa que os outros professores não faziam, né? Trouxe livros, ele trazia um monte de livro debaixo do braço. Vocês vão ler esse livro todo, eu quero que faça um resumo, uma resenha. E assim fez. O Antônio José sempre foi um revolucionário em tudo que ele fez na vida, né? Essa foi a primeira, o primeiro encontro de Antônio Neto e Antônio José Medeiros. E qual foi a primeira vez que você ouviu falar de Lula? Qual é a lembrança mais remota que o Antônio Neto tem do presidente da República? A primeira manifestação, um encontro que eu tive com Lula foi em 1908. Não, você ouviu falar, você tomou conhecimento que em São Paulo tinha um líder Foi sindical. o seguinte, eu comecei a participar, depois que eu me filiei ao PT, eu não fui logo direto assim para a militância política, né? Eu fiquei ainda na militância, eu fui para a militância católica. Depois do grupo de jovens, eu comecei a participar de um movimento de ação católica, são chamadas, era a CO, Ação Católica Operária, a Juventude Operária Católica, eram grupos também mais restritos, nós fazíamos discussões políticas. E a partir daí eu comecei também, eu já havia passado no vestibular, depois que eu passei no vestibular para letras, no segundo ano eu já comecei a ministrar aulas também, aulas no esquema 3, no Madureza, aqueles cursos, vamos dizer assim, supletivos, né? Sim. A gente fazia um teste seletivo, naquele tempo não havia concurso público, aí a educação abria um concurso seletivo, você se inscrevia, fazia uma prova, fazia um teste, quem passasse ia dar aula. Aí eu comecei. Aí dali eu comecei a militar no movimento de associação na PEP. A PEP sindicato. Antiga é a PEP, que hoje é o SINT. Que hoje é o CINT. A antiga PEP, certo? Associação Dos professores do estado do Piauí. Aí lá eu conheci algumas lideranças assim que eram tradicionais, gente assim, que eu comecei, de longe eu não tinha nenhum contato, mas comecei a participar, fiz amizade com o professor Olímpio Castro de Oliveira, era um grande professor, o professor Eurivan Salles Ribeiro, que nós participávamos juntos, encontrei também o Kleber Montezuma, já participava lá. E aí começamos era conjunto esse trabalho. Depois nós tivemos, quando veio a formação do PT, normalmente os petistas tiveram se outro dividiram caminho. lá, foi por outro um lado caminho. e uma galera ficou para outra. É a mesma história. E o MDB, o pessoal que era do MDB, Val Ferraz, Kleber e Eurivan Salles Ribeiro, foram para o MDB, Olímpio. depois virou o PSDB e eu nunca deixei a linha do PT, né? Uhum. E aí começou a minha militância. Aí eu ajudei a organizar lá a PEP, participei de uma liderança muito forte. Aí depois eu fui para o PT. Foi mais ou menos quando eu também deixei de ser professor. Foi nessa época aí, nos anos 80, depois de 85, por aí, 85, que eu passei no concurso para fiscal do antigo IAPAS. O primeiro fiscal que eu passei foi do IAPAS, lá em 87. Passei para fiscal 85, fiscal do IAPAS. Aí depois houve a fusão, aí virou auditor fiscal da Receita Federal. Aí eu entrei de vez na militância. Aí já veio os anos 80, 81 e tal. Falamos de Antônio José Medeiros, de Lula. Agora eu quero que você me diga do encontro seu com uma figurinha chamada Wellington Dias. O Wellington Dias eu conheci nos anos 90. Ele entrou lá pelos anos 90. Quando eu era candidato a governador, em 90, fui candidato a governador, em 90, ele começou a participar da minha campanha. Ele articulava no interior, ali a região, São Nonato, São João do Piauí, ele já estava entrosado. Porque ele era liderança do Sindicato dos Bancários nessa época. Na verdade, era da PCEP. Ele nem era presidente do Sindicato dos Bancários, ele era da PCEP, presidente da PCEP, Associação
dos profissionais da Caixa, né, dos servidores da Caixa, trabalhadores da Caixa Econômica, com uma grande liderança, revolucionou a Percebe, fez movimento. Aí ele começou a participar. Foi ali que eu conheci o Hélio. Depois, 90, 92, ele foi candidato a vereador. Era para me ser candidato a vereador em 92, mas eu não fui, eu desisti. Eu até tinha, meu nome foi aprovado na convenção, mas depois eu fiz uma avaliação, não vou ser candidato. Houve uns problemas pessoais, eu não pude ir. Aí ele, nessa vez foi que ele se elegeu vereador, em 92. Eu não disputei. Mas eu apoiei, votei nele. Você falou bem aí, me permita essa indiscrição, você falou bem em problemas pessoais. E para organizar aqui a entrevista, eu conversei com a Rosário e ela, Oscar, no passado nós, as mulheres do PT, sofremos muito com o machismo dos nossos companheiros. Como é que é essa história de ser homem num partido que prega a igualdade e que a mulher tem que ocupar as mesmas posições e a gente que vem dessa cultura de uma sociedade muito machista? Como é que é isso, Antônio Neto? Olha, aproveitar aqui um parênteses para colocar uma questão. Realmente isso aí, essa questão, ela nunca foi de fato enfrentada. Eu nunca acompanhei nenhuma discussão no PT. Nós discutimos tudo, né, dentro do nosso partido. Mas eu nunca vi uma discussão no PT sobre essa questão do machismo, o papel dos homens. Tanto que depois, eu me lembro que houve um momento no Encontro Nacional, que uma vez eu estava com o Gilberto Carvalho e outras pessoas, e eles falavam, rapaz, nós temos que fazer uma reflexão sobre isso, Antônio Neto. Chamava de Neto. Então, Neto, nós temos que fazer uma reflexão sobre isso. Você sabe, eu fiz o levantamento, a maioria dos nossos companheiros se separaram, acabaram os casamentos. Aí depois a gente vai na raiz. Qual foram as causas? Foi exatamente isso. Aqueles que não tinham uma mulher que militava, a mulher ficava em casa cuidando dos meninos, cuidando de tudo. Todas as tarefas ficavam sobrecarregadas da mulher. E aí ia criando um clima de afastamento. No meu caso, eu tive sorte, porque a minha mulher também era militante. E ela tinha um protagonismo muito forte. Ela também era militante, também participava. Nós militávamos junto no PT. Você tem ideia, por exemplo, na minha campanha de vereador, a primeira campanha que eu fui de candidato a prefeito, nós íamos pregar os cartazes e ela, a nossa secretária, fazia os grudes, né, tudo, ela ficava lá pregando os cartazes junto comigo. Madrugada, noite adentro, nessa cidade. Né? Era uma coisa de doido. A gente mesmo fazia tudo. Nosso carro era simples, nós tínhamos uns fusquinhas velhos. Você né? Colocou cartazes de madrugada com a Rosário. Eu coloquei cartazes de madrugada com o Fernando de Altos. Exatamente. E nós, às vezes, a gente corria da polícia, né? Porque naquele tempo o PT ainda era um partido... Você é um grande técnico da área econômica. E as pessoas o reconhecem desse jeito. Mas os petistas, principalmente os mais antigos, sempre quando falam de Antônio Neto, aí lembram da campanha de 88 e de 90. A gente tem um carinho muito grande por aquele papel que você desempenhou naquelas duas candidaturas. A de 88, prefeito de Teresina, e a de 90, governador do estado. Uhum. Passado tantos anos depois, Antônio Neto, como é que você olha para aquele momento, como é que você vê aquelas campanhas? Oscar, o momento, a gente não esquece, né, aquela trajetória, porque a história ela é indelével, ela fica para sempre. Mas o que eu percebo é o seguinte, a gente fazia uma campanha, comparado com as campanhas hoje, eu até um dia desses conversava com um amigo, muito romântica, né? Nós éramos românticos que acreditavam nas coisas, nas mudanças, assim, com uma certa ingenuidade, vamos dizer assim. Porque nós entramos numa campanha sabendo que ia perder, né? A gente nunca imaginava que ia ganhar. Eu até me lembro da cena. Primeira vez que eu fui candidato a prefeito, em 88, foi numa coisa... Eu acreditava que você ia ganhar. Não, tudo bem. A gente tinha que manifestar isso. A primeira vez que eu fui candidato a prefeito, eu me lembro dessa cena,
Nós nos reunimos lá, os candidatos a vereadores, porque a estratégia do partido deliberada para aquela eleição não era o prefeito, era eleger o primeiro vereador da capital, ou os vereadores. Tanto que os nomes mais conhecidos foram para a vereança. Nazareno, Evaldo Sirico, Antônio José, o Edson Soares, Marcelino, todos, né, e algumas mulheres foram para vereança. E eu fui o escolhido para ser o candidato. É o Cristo, foi escolhido para ser o candidato a prefeito. Aí quando terminou ali a reunião, o Antônio Zé chegou para mim, Antônio, eu só quero que vocês preparem para uma coisa. Você vai ficar na lanterna. E tinham vários candidatos. Era, deixa eu lembrar aqui, Heráclito Forte, que era o mais forte, que ganhou a eleição, que era do MDB, Átila Lira, Miriam Portela, a doutora Miriam, que já faleceu, uma figura humana fantástica, o Deoclésio Dantas e eu. Né? Só nomes conhecidos. Eu era o único desconhecido que tinha sido candidato nem a nada. Jovem. Nem a síndio, que eu não morava em apartamento. Aí, quando chegou o resultado final da eleição, eu tive mais votos do que o Deoclésio. E quase empatei com a doutora Miriam, que era candidata do governador. Você vê, né? A esposa do Lucídio Portela, todo poderoso, ex-governador. Então, isso prova que, né, o projeto nosso tinha uma causa. E eu consegui, graças a Deus e ao apoio dos amigos e ao apoio das pessoas, a transmitir o sentido daquela causa. A luta pela escola pública, o saneamento básico, pela distribuição equitativa da terra, pelos direitos sociais, contra o preconceito. E nós fomos passando essas coisas todas, que são bandeiras históricas que ainda hoje estão aí. Né? Eu falava isso nos programas de televisão, no debate. Aí comecei a me sobressair, aí o movimento social, uma parte começou a entender, os intelectuais abraçaram, eu tive mais votos na universidade, eu fui o candidato mais bem votado dentro do campo da Universidade Federal, e tive, eu não me lembro a quantidade de votos, mas foi uma votação expressiva, 10% dos votos, não me engano. E teve uma musiquinha que marcou, né? Ainda hoje os petistas cantam. Essa aqui vai ficar na minha história, né? Já está na história. Neto, é o voto certo. O voto certo. Foi um reggae naquele não tempo. Não me atrevo a cantar aqui, porque eu sou um péssimo cantor. Também. Quem canta bem são meus cunhados, a Cib Bezerra e o São os autores da letra e da música. Uma música que o meu cunhado, Fifi Bezerra, que hoje é professor da UES, fez juntamente com o Boy, Emerson Boy, que o Herense está em São Paulo. E eles um dia sentaram comigo na campanha e disseram assim, rapaz, vamos fazer uma música. Chamei ele lá em casa, Boy, falei, vamos fazer uma música para poder agitar e tal, melhorar. Aí ele, eu não tenho ideia, bora sentar aqui. Aí eu fui dando as ideias, eu mesmo que eu fui dando as ideias da letra, né? Eu acho que podia até ter assinado aquela letra. Eu fui dando as ideias, participação popular, uma prefeitura com mais cultura, gente decente no poder, alguma coisa desse tipo assim. Aí eles fizeram a música, fizeram o arranjo, foi um sucesso. Foi. Ainda hoje é um sucesso do ponto de vista interno. Né? Os petistas antigos ainda hoje lembram dessa que é um reggaezinho tão gostoso, né? Tão bacana. Exatamente. Mas o tempo passou e agora o PT está no governo do Piauí já há um bocado de anos, já esteve na presidência da República, depois se ausentou, volta agora, Lula é novamente presidente. Na visão desse petista piauiense, que pode falar pelo PT, porque tem autoridade para isso, qual era aquele PT que você agora há pouco chamou de campanhas românticas? O PT era um partido romântico antes, e o que ele é hoje, Antônio Neto? Hoje a vida real trouxe uma nova realidade, né, Oscar? Uma nova realidade. E é a evolução dos tempos, né? O que eu posso te falar é que se eu fazendo um balanço hoje, quando eu faço assim na minha história, você pergunta, valeu a pena você ter participar de toda aquela trajetória? Eu não tenho nenhuma dúvida de que valeu a pena. Ou seja, foi a nossa semente. Nós começamos a plantar, eu com os companheiros, mas antes de mim outros também fizeram, né? Essa semente regando, e deu esse projeto fantástico. E a gente pode dizer assim, o PT hoje é um partido no poder, é um partido igual aos outros, é isso que a gente ouve sempre. O PT hoje está parecido com os outros. Não está parecido com os outros. O PT tem um legado, eu até
eu fiz um artigo que você publicou, onde a gente mostrava o legado do PT. Oscar, nós vivemos, se a gente ver a evolução do período, pode pegar de 2002 para cá, quando nós assumimos o poder, o governo, para o Piauí, para o Brasil, nós estamos vivendo uma época de muito mais prosperidade, de muito mais condições. Ah, tem problema e muitos. Nós não podemos relegar que não tem, relegar que tem problema. Mas os avanços foram fantásticos. Em combate à desigualdade, melhoria da qualidade de vida. Oscar, a gente andava fazendo campanha, você também participou disso, no interior do estado, mas as condições eram inacessíveis, as pessoas tinham condições precaríssimas de vida. Hoje já melhorou demais, energia, água, saneamento, pouco, asfalto, tal. Melhorou muito a vida das pessoas, né? A era digital chegando e o Estado integrado nisso. O governador atual que é fantástico. Então eu acho que nós temos só que, vamos dizer assim, que comemorar e projetar um cenário melhor. E vai ter um cenário melhor. Apesar da diversidade que nós estamos vivenciando, o PT deu uma contribuição inestimável para a consolidação de um processo democrático no Brasil. Uma vez eu ouvi alguém falar isso, não sei se foi lembrado, não estou lembrado o nome, mas é o seguinte, se não fora o PT, e era uma pessoa, não era do PT, se não fora a criação do Partido dos Trabalhadores, eu não sei o que seria desse país do ponto de vista democrático. O Brasil talvez não se consolidasse hoje como um país que tem instituições fortes, respeitadas, né? Tentativa de golpe hoje é resistir, há resistência contra isso, porque as instituições estão sólidas. E foi o PT que ajudou a construir. Ninguém fala isso, mas é verdade. Porque o Lula, eu me lembro, você pega, por exemplo, o governo do PT, o Lula, primeira vez, eu me lembro, eleição para reitor aqui nas universidades. Como era? Não tinha eleição para reitor. Aí nós lutamos, os movimentos sociais, para ter eleição. Aí depois o primeiro da lista, eleição de procurador, eleição de tudo era o primeiro da lista. O PT passou a respeitar as decisões, né? Os movimentos sociais cresceram. Claro que nós estamos vivendo um momento novo, diferenciado, uma nova conjuntura, onde a era digital chegou totalmente. E nós temos que nos acostumar com isso. Nós estamos vivendo um novo momento, você diz aí. É. E dentro do PT, há uma discussão. O PT não pode ficar onde está, ele tem que ir mais para a direita. O PT não pode ficar onde está, ele tem que ir mais para a esquerda. Onde é que Antônio Neto está nessa história? Bom, o PT tem que ser fiel à sua origem, adaptando-se à realidade, obviamente. Nós já mudamos muito, né? Nós continuamos com as nossas bandeiras, as nossas causas, né? Todos os aspectos. O pessoal critica, tem pauta identitária, tem que acabar com isso. Tem nada disso. São bandeiras históricas que só o PT tem a capacidade de defender. Nenhum outro partido vai defender uma política contra o racismo, essa questão do feminicídio, lutar pela igualdade social, pelos direitos. Nenhum partido tem não coloca isso mais na pauta. Essa responsabilidade é do PT. Essa história é do PT. E é combate à desigualdade. Nós temos que combater a desigualdade. Somente o PT é um partido capaz, como agora fez, de mandar um projeto para aprovar uma reforma, um projeto de mudança de pacote de gasto chamado, que estão falando, a meu ver, erroneamente chamado de pacote, porque diz, nós vamos cobrar mais imposto de quem ganha mais para poder reduzir a carga tributária de quem ganha menos. Isso é um princípio que ninguém pode ser contra, mas tem aí uma reclamaçãozinha do setor do trabalho e da Previdência. Tem uma reclamação com relação ao salário mínimo, que não vai subir como vinha subindo. Há uma reclamação, uma certa preocupação com o BPC, benefício de prestação continuada. Eu acho que aí se carregou um pouco, deu uma, vamos dizer assim, uma pequena freada em algumas coisas, uma pequena... Aquela história também, você às vezes... freio de arrumação. É um freio de arrumação. Você pode também ter que fazer uma espécie de como dizia lá o nosso Lênin, um passo atrás para dar dois para frente. No sentido, por exemplo,
nada de fazer a desvinculação como o mercado queria do salário mínimo. Desvincular os benefícios previdenciários do salário mínimo é uma tragédia. Então, houve uma adequação, ficou vinculada ao arcabouço fiscal. Então, cresce do tamanho do arcabouço fiscal. Cresceu a economia estatal. Mas desvinculado do salário mínimo, como estava querendo, o PT não aceitou, né? Agora, quebrar o piso da saúde, da educação, também não se pode abrir mão disso aí. É a bandeira que nós conquistamos. Você foi da área de saúde, da área de previdência, e sabe o quanto isso é importante. Então, isso é impossível a gente abrir mão. Agora, o PT não pode também, tem aquela coisa, o PT virar um partido de direita ou de centro. O PT não é um partido de direita, o PT é um partido de esquerda, com um viés socialista, esse sonho ele tem que manter. Né? Ele tem que manter. Agora, obviamente que o PT se abriu para fazer alianças, ele tem hoje uma capacidade de fazer aliança, porque a conjuntura política obriga a fazer isso aí para governar, né? E o Lula tem toda essa capacidade, essa liderança inconteste de construir essa possibilidade de fazer um novo arranjo que venha manter as suas origens, pelo menos, e ao mesmo tempo avançar no rumo de uma sociedade mais inclusiva, né, mais democrática, mais avançada. Esse é o projeto. E eu queria falar um pouco agora mais especificamente sobre o Piauí, do ponto de vista de uma pessoa que sentou em cadeiras muito próximas da cadeira do governador. O secretário de Fazenda está muito perto do governador. O secretário de Planejamento, o secretário de Governo. Que Piauí foi esse que você ajudou a fazer com o Wellington Dias e também com o Rafael Fonteles? E qual foi o maior desafio que essa figura que é você teve nessas secretarias que você desempenhou tão bem seu papel, Antônio Neto? Oscar, quando nós assumimos o governo em 2002, nós éramos uma geração de jovens que víamos de movimentos sociais, movimentos sindicais, de esquerda, né, outros movimentos. Sei. E não tínhamos experiência nenhuma de governar, de dirigir. Eu me lembro que quando o Wellington me chamou para ser secretário de Fazenda, eu disse, Wellington, você vai me colocar nesse cargo? É um cargo extremamente complexo, como é que eu não tenho condições de ser? Aí ele disse assim, eu nunca participei de governo nem nada, eu não sei como é que eu vou fazer isso aí. Aí ele chamava de Toninho, Toninho, se tu não sabe, eu também não sei, eu sou governador e vou administrar. Nós vamos aprender, nós vamos entrar. Eu disse, bom, se esse é o desafio, eu topo, porque minha vida foi feita de desafios, mas vamos para frente. E aí nós apanhamos muito, nós sofremos muito, você sabe, você participou também do governo, nós tínhamos muita dificuldade, nós tínhamos um quadro fiscal do Piauí extremamente grave. O Piauí é um estado da economia muito tímida. É um desafio para um secretário de Fazenda do tamanho do mundo. Realmente foi desafiador demais. Eu passei dos momentos mais preocupantes da minha vida nessa época. Por quê? Quantos anos de Fazenda? Eu passei 7 anos lá. 7 anos na secretaria. Eu fiquei em 2 governos, né? Saí na mudança do outro governo em 2010. E foi realmente muito momentos críticos que eu vivi. Mas eu tive uma sorte muito grande. Primeiro, o fato de ter tido o governo federal do nosso lado, o Lula. Se não tivesse o Lula, nós teríamos morrido. Morrido que eu digo assim, nós não teríamos... Eu me lembro que não teria sido feito o que foi feito. Não foi. As forças políticas de oposição na época, o antigo PFL, ele projetou, esse governo de Wellington Dias não dura um ano. Né? Eles não duram um ano, o PT não dura um ano no governo. Rapaz, e nós sofremos muito nesse primeiro ano, né? Mas aí nós conseguimos, graças à liderança do Wellington e o conjunto de pessoas, era assim uma força, uma energia das nossas equipes, né, de trabalho, eu, Wellington, Regina, você, e outro lá que faz Merlong na Secretaria de Governamento, só petista, era um grupo muito disciplinado. E nós nos dedicamos demais, né, para construir. Eu na Fazenda, qual foi a minha grande coisa na Fazenda? Como eu tinha uma origem, isso foi minha sorte, eu tinha uma formação de auditoria, de auditor fiscal, então minha vida foi ser fiscal, foi cobrar tributos, né? Foi arrecadar tributos. Aí eu cheguei na Fazenda
ter ideia, para cada real arrecadado, 2 eram sonegados, mais ou menos. Era essa a relação. Então, a arrecadação, nós éramos o estado que tinha a menor arrecadação, uma das menores arrecadações do país. Nós pedimos para o Acre, para Roraima, para Rondônia, estados pequenos. Aí eu digo, isso aqui está errado. O que é que está acontecendo aqui? Eu chamei uma equipe competente da Fazenda, aqueles comprometidos, que tinha muita gente com dificuldade, não aceitava o projeto, e nós fomos construindo, trouxe pessoas competentes. E o Wellington foi responsável por isso, porque ele me deu uma tarefa, mas ao mesmo tempo ele me deu total liberdade para formar a minha equipe. Eu digo, governador, eu assumo. Mas uma condição é a seguinte, não vai ter nenhuma interferência política nas indicações da Secretaria de Fazenda. Está feito, pode ficar à vontade, lá ninguém mexe. E aí eu comecei a valorizar e tal, fomos um comitê gestor, fomos avançando. Quando cobre fizemos esses uma grandes, moderação. Ei, Neto, quando cobre esses grandes, danado para eles irem lá na sala do governador reclamar. Como é que era isso? Teve muita reclamação. Agora, a gente também, aí foi esse lado político que eu agradeço muito ao PT, que me ajudou, porque eu também, ao mesmo tempo que eu era um técnico, que era um auditor fiscal, eu também fui obrigado a desempenhar uma capacidade política de ex-presidente da Anfip, capacidade de negociar, de militante sindical, que você sabe que você tem que negociar. Militante sindical, ele pressiona, conversa e tal, mas na hora da negociação ele tem que ceder, ou tem que barganhar, tem que saber fazer. E eu aprendi muito isso lá. Graças a Deus, minha experiência de Brasília ajudou. Aí eu fui também conversando, negociando com as pessoas, com alta cúpula aí do empresariado, chamei para conversar, criando. E fomos, graças a Deus, criamos uma certa facilidade. Aí veio também uma conjuntura mais favorável, com a melhoria do governo Lula, e nós conseguimos, do ponto de vista técnico, equacionar um problema grave. É como se tivesse assim, uma infecção no governo. Por exemplo, uma pessoa tem uma infecção grave, o médico detecta a infecção e aplica um remédio, um Qual antibiótico. era essa infecção do estado do Piauí? Ele tinha uma dívida fiscal, uma dívida que ele herdou do governos anteriores, que era extravagante. Pra você ter ideia, a dívida do Piauí, o Piauí poderia, o limite de endividamento era em torno de 3% da receita corrente líquida. A do Piauí dava quase 2 vezes mais. Aí nós fizemos um trabalho de equacionamento dessa dívida, junto ao Tesouro Nacional, fomos fazendo troca de dívida, rolamos algumas dívidas, fomos fazendo um trabalho de engenharia financeira e conseguimos equacionar, reduzir o tamanho de endividamento do Estado, aumentamos a arrecadação, com o projeto de modernização que a gente fez na Fazenda, a gente aumentou a arrecadação, passamos a ser do Nordeste o estado que mais cresceu na arrecadação. Aí pegamos a conjuntura mais favorável, os anos 2008, 2009, governo Lula, e aquilo ali foi, aliás, antes de 2006. E aí nós conseguimos reeleger o Wellington em 2006 no primeiro turno e conseguimos, em 2010, já ainda como saldo, eleger o sucessor. Ou seja, o Estado passou a ter capacidade de investimento, melhorou os investimentos, nós não tínhamos zero de investimento com fonte tesouro, né? Não tinha capacidade de tomar empréstimo, o Estado era no SPC todo o tempo, no Serasa, tiramos o Estado do SPC do Serasa e conseguimos fazer com que o Estado tivesse capacidade. Aí tomamos empréstimo, operação de crédito. E isso aí vem continuando. Fizemos a atualização da tabela de pagamento, porque o Estado, o que é que acontecia? Oscar, você é jornalista de muito tempo e sabe disso. A notícia mais importante do fim de mês, qual era? Quando vai sair o salário? Onde é que vai ser feito o pagamento do Estado? Era a notícia da imprensa antes dos governos Wellington. Era essa. Eu me lembro que eu, às vezes, encontrei um secretário de Fazenda antigo, lá da época ainda do Alberto Silva. E ele me dizia, secretário, sabe como é que eu fazia? Eu era secretário. Todo mês eu fazia uma viagem, pegava minha pasta, ia a Brasília, e lá eu recebia um cheque para pagar os servidores do Estado. Todo mês era assim, nos anos 60, 70. Coisa de doido. Aí, aí nós assumimos a Fazenda e passamos a fazer isso. Aí nós fizemos a folha de pagamento, anunciamos, vamos fazer a tabela de pagamento anual. Rapaz, foi um pandemônio, ninguém acreditava. A imprensa, você está ficando doido, você não vai conseguir cumprir, papai. Aí nós fomos indo, fomos cumprindo, aí virou Esse anúncio da tabela, hoje ninguém fala mais disso. Ninguém fala.
tiramos mas da esse pauta. anúncio da tabela, se não me falha a memória, foi feito o primeiro ano de governo do Hélito foi 2003. Foi. Você se lembra quando que a primeira tabela foi anunciada? 2005. Janeiro de 2005. 3 e 4 ainda foi... 3 e 4 nós sofremos para dar. Foi no sofrimento. Foi sofrimento. Aí, em janeiro de 2005, anunciou a tabela e de lá para cá, nunca mais houve atraso. Aí veio a questão também vamos dizer assim, da modernização, né, dos avanços e tudo. Aí passamos a ter uma situação mais regular. Esse foi minha contribuição como técnico, como gestor, foi essa, para o projeto Hélito. Aí veio as outras áreas. A Regina fez uma reforma importante na área de servidor público, não tinha plano de cargo, ela conseguiu reestruturar isso. O Merlong deu um quadro novo para a Secretaria de Planejamento, quando ele trouxe aquela filosofia do planejamento territorial, né? A área da saúde foi uma área sempre muito difícil, mas houve avanços. E o Hélito começou, então, a fazer política diferenciada, começou a atender os municípios, e respirou resultado. O Hélito se reelege em 2006, com votação fantástica. Aí vai para 2010 também, se elege senador e tal. Então, foi toda a história. E essa história, ela legou ao Estado uma situação mais de prosperidade. Eu me lembro, os empresários falavam comigo, secretário, olha, vocês mudaram o Piauí. Antigamente, a gente não tinha participação aqui no governo. Vocês faziam uma licitação, ninguém sabia que participava. Então. E vocês deram transparência, vocês são... Tipo assim, acabou. Então, houve toda uma modernização, né, do Estado, melhoria. Claro, dentro Como é que das você condições. vê o Piauí agora sob o comando de Rafael Fonteles? Aí já é um outro patamar. Qual é o patamar, então? Aí é um patamar mais avançado. Você sabe que, fazendo a comparação com o futebol, um time jogava muito bem, mas vem outro que joga com uma tática muito mais, né, com maior velocidade. Rafael é velocidade, é dinamismo, é digital, é o avanço digital. O que é que acontece? Eu estava vendo, um dia desse eu fui visitar aí a secretária de... o Samuel, né, se não me engano, e ele me falava da mudança que vão fazer a Secretaria Digital. Mas o Estado vai estar todo na palma da mão. Papel não vai existir mais. Acabou, vai acabar papel. Hoje o Pensar Piauí noticiou o Vale do Silício do Piauí. Rafael pensa longe demais. Então, fazer uma gestão onde o governador administra o Estado pelo celular, tudo pelo celular, né? Ele manda uma mensagem para o secretário, diz meus amigos secretários, diz assim, 3 horas da manhã, amanhã eu quero o relatório disso e tal, né? Aí ele vai lá na IA, o secretário vai lá na IA, e em meia hora ele faz o relatório. Não precisa mais, vai lá, está tudo no site, é só puxar para cá, para lá, baixa, entra no chat GPT e acabou. Esse é o Piauí e o PT que Antônio Neto construiu? Não, eu ajudei, eu dei um passo. Meu passo foi lá atrás, nós éramos analógicos, né? Estava no estado analógico ainda, do jeito que era a realidade. Mas a gente, eu digo sempre, Antônio José, se a gente não tivesse Nazareno, né? E vários outros companheiros fantásticos, Luiz Edovício, aqueles velhinhos, rapaz, foram fantásticos. Zé Pereira. Você conhece eu falar no Gualberto. O Gualberto é um cara, a história dele, apareceu o ano passado. João Galberto. Figura impressionante. Ele formou eu fui formado pelo João Galberto, né? Negócio de movimento de ação católica, de igreja. Então, todos nós. Foi o João Galberto deu as primeiras lições para o Hélito de movimento sindical. Como fazer a oposição dos sindicatos bancários. O Galbertinho, com toda aquela sua simplicidade. E outros que estão por aí. Né? Com certeza. Então, nós demos uma contribuição. Você, lá no sindicato, lá na Previdência, quantas lutas você fez lá, empreendeu para lutar. Então, a Rosângela Souza, sua esposa, fantástica Sim. na área social. Então, nós temos um legado para dizer. Eu acho que isso aí é importante. A coisa boa que a gente tem, Oscar, você também deve sentir isso. Nós ainda estamos agora, depois dos 60, nos aposentamos, mas continuamos trabalhando. Por quê? Porque a gente não acumulou riquezas, né, coisas fantásticas. Nós não temos assim, o poder. Nós vimos o poder para acumular. Nós participamos do poder para servir. Não foi assim que a gente fez? A nossa cultura é de serviço.
é de mostrar resultados, de aparecer, para as pessoas verem os resultados e usufruírem socialmente. Nós não vivemos numa sociedade só isolada. E o PT nos ensinou isso. Esse é o PT que eu acredito. Eu sei que talvez o cara diga, pô, esse cara está ficando doido, está sonhando. Tá... Não, não estou ficando doido e nem estou sonhando. Eu estou vendo a realidade como eu sinto. Nos anos 82 e 83, eu fiz viagens de São Paulo para cá, São Paulo a Picos, de ônibus. Era 2 dias de viagem. Itapemirim era? Itapemirim. Eu também fiz essa viagem. E quando a gente saía de uma parte de Minas Gerais, que a gente entrava no Vale do Jequitinhonha, aí a coisa mudava. Moço, foi brabo aqueles anos. E quando o ônibus parava, essa figura está muito na minha memória. Quando o ônibus parava, que a porta abria, um monte de gente pedindo, com a mão estendida. Aí você entrava na Bahia, todo o percurso da Bahia era aquilo. Você passava por Pernambuco, todo o percurso de Pernambuco era aquilo. Aí você chegava em Picos da mesma forma. Eu lhe falava antes da entrevista, eu pego um carro hoje aqui e vou para João Pessoa. Rapaz, para mim ver uma casa de pau a pique é difícil. Tudo na alvenaria, entendeu? É a prosperidade que eu lhe falei. É o símbolo da prosperidade, a melhoria da qualidade de vida, das pessoas mais pobres. Por isso que eu acho que é bom fazer o PT. Tá bem. Eu acho que o PT tem esse legado, né? Tem essa história que ninguém tirará. Ninguém vai tirar. Ah, teve escândalo, teve um monte de coisa, teve erros, teve, isso aí ninguém pode negar. Mas dificilmente alguém vai poder negar essa história de defesa dos direitos sociais que o PT... E dos mais oprimidos, dos mais necessitados. Antônio Rodrigues de Souza Neto, essa foi um pouquinho da história do Neto no PT. Muito obrigado pela entrevista, companheiro. Eu que agradeço. Fechar aqui com o companheiro. Eu que agradeço, meu companheiro Oscar. Eu não sabia desse episódio, não me lembrava. Sabia, mas não me lembrava desse episódio tão memorável para mim. É uma honra para mim tê-lo. É engraçado fazer você ingressar no PT. Você sabe ali onde é o edifício Carine? Sei. Foi ali. Pois é, eu não me lembrava. Ali funcionava o acidente de trabalho do INSS. Eu estava lá e você entrou. Agora eu me recordo. Sabe qual foi o motivo? Por que eu fui lhe convidar? Não sei. Porque eu ia assumir a direção do PT, o diretório. Era. Aí eu me lembro que nós fizemos uma discussão lá no partido. Vê como o PT era coletivo. Nós fizemos uma discussão no partido e aí dessa discussão chegou-se à conclusão que nós precisávamos trazer para a nova diretoria liderança dos movimentos, diversos movimentos sociais. Aí uma pessoa assim, Neto, tu trabalha lá no INSS, né? Sim, eu sou fiscal lá. Lá não tem uma liderança tal. Aí eu disse, rapaz, eu já vi uma pessoa fazendo discurso aquele 1º de maio, Oscar de Barros, aquele Oscar de Barros que veio de Picos e tal. Vamos convidar ele. Aí eu digo, pois eu vou falar com ele. Foi por isso. E foi lá e falou comigo. Você vê e foi muito bom conhecer e conviver com essa figura aqui. Neto, muito obrigado. Eu que agradeço, Oscar. É um prazer. E quero saudar aqui a audiência do Pensar Piauí. É um portal que tem um futuro largo, um futuro extraordinário e está fazendo um presente fantástico também, porque está construindo um novo Piauí, as suas ideias, as suas intervenções e a sua leitura da realidade faz com que o Piauí e o Brasil tenham uma visão crítica, né, do modelo que está se trabalhando, né, que possa construir, e criticar, e questionar e elogiar aquilo que é positivo. Parabéns. Obrigado, meu querido. Hoje nós vamos ter uma conversa para ver que em tudo existe uma razão. Vamos sentar, repensar a vida no pensamento e no coração.